Bom, pessoal, então agora que a gente já viu como funciona no geral um vírus, vamos agora então conversar um pouquinho sobre o SARS-CoV-2, o coronavírus que está causando a pandemia agora em 2020. O SARS-CoV-2, agora lembrando de todos os conceitos que a gente viu nessa primeira parte sobre vírus, o SARS-CoV-2 ele é um vírus envelopado. Lembra que eu falei? Presta atenção nesse nome. Ele é um vírus envelopado. É um vírus que quando ele sai, ele carrega partes da membrana da célula que ele invadiu. E ele é um vírus de RNA, fita simples, e com sentido de leitura positivo. Isso significa o quê? Nós estamos falando de um vírus muito eficiente. Ele é um vírus envelopado, portanto ele tem proteínas na sua estrutura do seu capsídeo que vão facilitar muito a entrada dele na célula. Ele é um vírus de RNA, só que ele é um vírus de RNA com sentido de leitura igual ao sentido de leitura do RNA das células que ele infecta. Se fosse um vírus de RNA que quando ele entrasse na célula ele tivesse um sentido de leitura diferente, invertido em relação ao da célula, ele precisaria de uma transcriptase reversa para fazer um DNA, para fazer o RNA, para ficar no sentido certo, para poder ser lido, isso leva mais tempo. Como ele é um vírus de RNA, de cadeia simples, com sentido de leitura igual ao da célula, bastou entrar esse RNA que ele já está sendo lido por ribossomo e já está produzindo proteína, ele já sai funcionando, ok? Ele tem o mesmo sentido de leitura do RNA mensageiro, o SARS-CoV-2, nós estamos sendo bem específicos aqui. Esse RNA, ele sendo traduzido de imediato, o vírus passou pela fase de adsorção, passou pela penetração, o material genético entrou, ele vai começar o seu processo. E o seu processo, ele é bem inteligente e complexo, usando todo o maquinário da célula. Vamos falar já já isso daí. Agora ainda falando do SARS-CoV-2 e de onde ele veio, a gente está vendo muito isso pela internet ultimamente. Análises filogenéticas, lembra do heredograma, árvores genealógicas, aquelas coisas que a gente veio estudando aqui nos módulos anteriores? Análises filogenéticas, quando a gente vai analisar a árvore genealógica dos coronavírus e os parentes próximos deles ali, as mutações que foram acontecendo, que foram gerando indivíduos diferentes, né, cepas diferentes, analisando todos os coronavírus e vendo a proximidade deles, a gente encontra 96% de similaridade do SARS-CoV-2 ou da Covid-19, 96% de similaridade com o BAT-CoV. BAT-CoV, que é o coronavírus que infecta morcego. 96% de similaridade com o coronavírus que infecta morcegos, daí vem essa ideia que a gente já conhece, de que ele veio de morcegos, ok? Mas ele também tem 91% de similaridade com o genoma do pangolim. O pangolim é esse animalzinho aqui, que a gente encontra na China, e ele tem um coronavírus que o infecta também, e ele tem, o SARS-CoV-2 tem 91% de similaridade com o coronavírus que infecta pangolim, 96% de similaridade com o coronavírus que infecta morcego, que é o BAT-CoV, e 91% com o que infecta pangolim. E ele tem 79%, quase 80% de similaridade com o SARS-CoV humano, que já existe, que a gente já conhece, que infecta humanos, mas não causou toda essa pandemia, o estardalhaço, como o SARS-CoV-2, sim, está causando. Bom, considerando toda essa proximidade genética, daí vem aquela indicação, a ideia de que a gente teve transmissão interespécies, ou seja, o SARS-CoV-2 ele vem de um caminho de vírus passando por espécies diferentes. E sugere que possa existir, além do humano, reservatórios animais para poder estar proliferando esse vírus e espalhando também, ok? Bom, então nós temos toda essa similaridade e isso justifica, explica por que dessa ideia de que ele veio do morcego, por causa da proximidade tão grande, mas que ele também tem similaridade com o SARS-CoV que infecta humanos e com o outro coronavírus que vai infectar pangolim. Então a gente tem uma troca de vírus aí entre espécies e isso faz parte da história do SARS-CoV-2.
Agora olhando então para o SARS-CoV-2, para o nosso coronavírus. Vamos lá. Como eu falei que ele é envelopado, ele tem uma série de proteínas em volta dele. Só que entre essas proteínas existe uma proteína muito específica e muito importante para esse coronavírus, que é essa proteína spike, ou proteína S, como eu vou chamar daqui para frente. Existem outras, mas nós vamos focar nessa proteína S, porque ela é a principal para a gente enxergar a eficiência do SARS-CoV-2 em provocar a doença Covid-19, como a gente tem visto. Vamos lá. Existem artigos diferentes sendo publicados, o vírus ele foi descoberto em dezembro, nós estamos em maio, são poucos meses para uma enxurrada de informações que a gente já conseguiu e que estão surgindo aí a todos os dias, ok? No meio dessas informações, eu vou mostrar para vocês aqui as mais atualizadas. Esse esquema, por exemplo, é de uma publicação da Nature dessa semana. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro de poucas semanas atrás. A gente está reunindo as informações que vão chegando ali sobre a biologia do vírus e algumas coisas ainda estão em aberto. Mas vamos lá. Essa proteína spike, ou essa proteína S, ela é a tal proteína que fica ali no capsídeo do vírus, que fica ali em volta na membrana, no envoltório dele, e que ela se associa a uma proteína na membrana das células que vão ser infectadas, para servir como chave fechadura para poder abrir a porta da célula para ele entrar. Então essa proteína S, ou proteína spike, ela se associa numa proteína específica das membranas das células dos tecidos que o SARS-CoV-2 consegue infectar. Essa proteína que ele se associa é a proteína da enzima conversora da angiotensina, a ACE2. E isso daqui faz muita diferença também do potencial desse vírus. A gente vai ver isso por quê. Como eu falei, existem outras proteínas também associadas à penetração dele, mas a gente está concentrando aqui na principal, que é a proteína spike, que serve como uma chave entrando na fechadura para poder abrir a porta de entrada da célula, se ligando na ACE2. Bom, quando o vírus se associou a proteína spike com a ACE2 na membrana da célula, ele vai injetar o seu material genético dentro da célula. Abriu a porta, entrou. Eu falei com vocês que tem algumas coisas que ainda estão em aberto. Por exemplo, esse artigo publicado essa semana na Nature, ele está mostrando o vírus entrando em contato com a membrana, associando a spike com a ACE2, abrindo a porta e entrando, injetando o material genético. Esse outro esquema, também da Nature, de poucos dias atrás, uma outra publicação, já apresenta o vírus entrando inteiro. Então, essas coisas ainda estão em discussão, ok? Mas o fato é, se o vírus entra por inteiro, ele vai ter uma fase ali dentro de dissociar o seu capsídeo para poder liberar seu RNA, e o RNA já vai sair sendo lido e vai fazer o papel de escravizar a célula e botar a célula para trabalhar para ele. Se o vírus injetou já o RNA e não precisou entrar o vírus inteiro, mais fácil ainda, o RNA entrou, já vai direto ser lido pelos ribossomos da célula. O vírus não tem organela nenhuma. Ele vai ser lido pelos ribossomos da célula, produzindo proteínas do vírus que vão formar o capsídeo, também produzindo proteínas do vírus que vão servir de replicases, ou seja, de enzimas que vão fazer o papel de fazer cópias do RNA do vírus. E aí essas cópias vão sendo feitas em paralelo, usando os nucleotídeos, usando todo o maquinário da célula, e as proteínas para formar novos vírus vão sendo fabricadas pelos ribossomos da célula no lugar de fazer proteínas da célula. Ou seja, ele entra com eficiência muito grande, ele se associa numa proteína que abre a porta para ele com muita facilidade, ele tem o sentido de leitura o mesmo da célula, o RNA dele, portanto ele consegue ser lido de imediato e já começar a fazer o seu trabalho de imediato. Ele sequestra a célula, faz ela trabalhar para ele em função de produzir somente vírus, até que ele consiga ter vírus prontos, montados, já com capsídeo em volta dessas cópias de material genético de RNA e liberando novos vírus para novas infecções. Bom, se a gente comparar o SARS-CoV-2 com o SARS-CoV, que já é bem mais conhecido porque já tem mais tempo, ou o MERS-CoV, esses dois, SARS-CoV e MERS-CoV, eles entram o vírus inteiro dentro da célula. O resto do funcionamento é a mesma coisa.
Depois que liberou o RNA do vírus, do SARS-CoV, eu estou mostrando, o RNA do vírus, ele vai ser lido por ribossomos, produzindo proteínas. Essas proteínas vão servir como replicases, que vão atuar em cima do RNA do vírus, que já está sendo lido de cara, mas vai atuar em cima do RNA do vírus, fazendo cópias dele, usando o maquinário da célula. Mas também essas proteínas que estão sendo produzidas pelos ribossomos vão também atuar, ou seja, elas vão ser clivadas e vão ter uma parte que vão atuar como replicases e uma parte que vão atuar como proteínas do capsídeo para poder formar o vírus. Isso tudo vai trabalhando em paralelo. Lembra que eu falei que o SARS-CoV usa tudo da célula e que a gente ia revisar a citologia aqui? Quando o SARS-CoV-2 injeta o seu DNA na célula e ele é lido pelos ribossomos, e esses ribossomos produzem as proteínas do vírus para montar capsídeos, esse RNA do vírus ele também vai ser lido por ribossomos que estão ali grudados no retículo endoplasmático, na parede do retículo endoplasmático rugoso. Ribossomos na parede do retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e joga essas proteínas dentro do retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas dentro do rugoso vão caminhar até o retículo endoplasmático liso, que vai jogar essas proteínas dentro de vesículas e vão jogar no complexo de Golgi. Dentro do complexo de Golgi, elas vão ser maturadas, vão ser terminalizadas e ele vai sair prontinho para poder montar o capsídeo em volta do RNA viral e sair as peças novas de vírus prontinho. Ou seja, o vírus usa até o processo de secreção da célula, ou até o próprio complexo de Golgi, para poder secretar vírus. A célula que ele invadiu, que é escrava dele, vai produzir vírus, secretando vírus. Como nossas células secretam substâncias que são produzidas para ela, que o nosso corpo precisa. E ele entra por uma enzima, ele entra através de uma proteína, como eu falei, a ACE2, que a gente vai tratar mais dela daqui a pouquinho. Estudando a biologia do vírus, entendendo a biologia do vírus, a gente consegue entender como que o processo infeccioso acontece, como que a doença se comporta. Entendendo o processo infeccioso, entendendo como a doença se comporta, a gente consegue olhar para todo esse processo e desenhar medicamentos, vacinas e formas da gente bloquear isso de alguma maneira. Ou vamos trabalhar para bloquear a ligação da spike, ou vamos na ACE2, ou vamos trabalhar para impedir a replicação, ou para impedir a montagem do vírus, para impedir a secreção. Onde é que isso vai estar atuando? A gente vai ver no próximo módulo como que a ciência está fazendo, entendendo a biologia do vírus para poder reagir a essa situação. Até já.